Olá, queridos amigos, olá, queridas irmãs, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos de volta com a gravação dos nossos vídeos aqui no nosso canal Alex de Almeida. Desejo a todos um excelente início de ano, que Deus, que Jesus e Nossa Mãe Santíssima, abençoe a cada um de nós na nossa caminhada com as nossas dores, as nossas saudades, Cada um caminhando aí com aquilo que foi proporcionado, por cada um de nós, Tirando a parte do luto, Tem muitas pessoas aí, algumas pessoas com seus problemas materiais, com seus problemas pessoais, mas indiferente, tirando essa parte aí, eu desejo de coração um excelente início de ano para cada um, tá? Que cada um possa ter o discernimento e entendimento de continuar caminhando. Vamos continuar caminhando, vamos continuar buscando conhecimento. Eu estava até conversando com a minha esposa e até mesmo com alguns amigos meus, e eu falei para eles que nesse ano agora de 2023 eu já me preocupava com o espírito. Agora em 2023 eu vou dobrar essa minha preocupação. Já estou com meus 51 anos, estou indo para 52 agora em abril desse ano. E eu não sei quando que eu irei retornar à pátria espiritual, mas eu aprendo a cada dia, que tudo que é material, tudo que é da matéria, ficará na terra. Então eu vou buscar cada vez mais alimentar o meu espírito, me preocupar com a parte espiritual, porque quando eu deixar esse corpo, porque um dia eu irei deixar esse corpo, através da morte do corpo, eu quero chegar ao plano espiritual alimentado. Por isso que eu falo para as pessoas, tenha sede, busque conhecimento. Busque conhecimento. Se alimente de coisas boas. Nós estamos atravessando momentos difíceis, aonde há uma guerra, que é chamada de guerra híbrida, a guerra das informações, é o vale tudo. E se você ficar abrindo a porta do seu coração, da sua mente, da sua consciência, para comida, para um alimento estragado, acaba que isso vai impregnar no seu espírito, na sua alma. E você vai ficar doente. E você vai levar isso com você. E aí vai aparecer a raiva, o ódio, o rancor, a inveja, até mesmo a vingança. Deus, o Deus que eu acredito, o Deus que eu sigo, o Deus que eu respeito, Ele busca justiça. A justiça sim, ela pode ser alcançada. A vingança não. Então, busque dentro dos seus conhecimentos, da sua caminhada, coloque no seu coração aquilo que é bom, que vai te ajudar no ato em que você adentrar ao mundo espiritual, através da morte do seu corpo. Não se prenda às coisas materiais. É claro que as coisas materiais, elas são hoje necessárias. Um alimento, um carro para servir de um transporte, mas não deixe que
nada disso domine você, porque no ato em que domina o seu coração, no ato em que domina o seu espírito, a sua alma, você vira um refém. Você vira um refém. Então, inverta essa situação. Inverta essa situação. Tudo que hoje você tem, a sua casa, o seu apartamento, o seu carro, tudo que é material, isso vai te proporcionar prazer, vai te ajudar na sua locomoção, você vai conseguir trazer um pouco de felicidade para a sua vida, para a sua caminhada, sabendo-se que no ato em que há essa separação, essa morte do corpo, você está liberto de tudo aquilo. Aquilo que ficou vai passar para outras pessoas, para os seus familiares, por exemplo. Aquilo não te pertence mais. Então você não está preso a nada. Aquilo proporcionou para você até o determinado momento. Agora não precisa mais. Não há necessidade. Eu costumo dizer para as pessoas que eu já fui a vários sepultamentos, inclusive da minha filha. Eu nunca vi descer carro, apartamento, avião, lancha. A minha filha adorava o celular, ela gostava muito. Nem o celular dela foi com ela, ficou com a gente, ficou com a mãe dela o celular. Ela foi com uma roupa, correto? E ela adentrou ao mundo espiritual com aquilo que ela alcançou durante os seus 21 anos aqui na Terra. E hoje, em comunicação com seus familiares, no caso comigo e com a minha esposa, através das suas cartas psicografadas, ela vem dizer, ela vem falar que ela está bem, que ela está trabalhando, que ela está estudando, que ela está continuando a sua vida lá no plano espiritual. E é por isso que eu dou graças a Deus, porque ela plantou coisas boas e ela colheu coisas boas. E isso, eu como pai, tranquiliza o meu coração e o coração da minha esposa. É o que nós acreditamos. É o que sustenta hoje esse corpo que vos fala. É o que sustenta a minha esposa. Hoje, eu sou espírita, kardecista, sou há 6 anos e 6 meses, me ajuda bastante, eu me informo, eu busco conhecimento, mas eu não fico preso somente na parte do espiritismo. Por isso que eu vou dar continuidade aqui à leitura do livro. A luz está batendo? Aqui, pronto, agora melhorou. Sabedorias de Preto Velho. Tá? É um livro da Umbanda. E eu, sendo espírita kardecista, respeito todas as religiões. Pode ser o católico, o evangélico, o umbandista, qualquer um. Eu respeito. Tenho admiração por todos. Eu vejo Deus em cada lugar. Então, hoje, mais uma vez, vamos agora para o nosso capítulo 7, para dar continuidade a essa leitura, onde até mesmo as pessoas estão me informando através dos comentários, até mesmo do WhatsApp, que está adorando. E eu vou continuar fazendo esse trabalho paralelo ao trabalho, no caso do Espiritismo de Kardec. Ok? Agradeço a todos. Chegamos a 600 inscritos. O canal completou em dezembro agora, desse ano que se passou, 1 ano de canal com 600 inscritos.
e rumo agora aos 700, 800, 900, 1000, para levar o máximo de conhecimento para os nossos irmãos que neste exato momento necessita de uma palavra, ok? Então esse é o nosso canal, é o canal Alex de Almeida. Por isso que eu peço a vocês, compartilhe o link do canal, se inscreva, deixe um comentário, deixe o seu like para dar relevância ao nosso canal, ok? Vamos lá? Então, Sabedorias de Preto Velho, capítulo 7. A estrela no céu brilhou, a mata virgem já escureceu. Aonde anda o mensageiro de Aruanda, que até agora não apareceu? Mensageiro entre dois mundos, Robson Pinheiro. Pai João é mensageiro de Aruanda, o plano espiritual na denominação dos pais velhos. Não me recordo da primeira vez em que vi minha mãe cantar sua cantiga predileta, quando desejava evocar Pai João. Lembro-me com vivacidade, porém, de sua imagem à beira do tanque do sobrado que construíra para abrigar a família na cidade de Governador Valadares. O som da água e do movimento com as roupas, lavando a alma com um pranto mudo, calado, próprio dos momentos mais difíceis. Era um canto triste, de saudade e de afeto. Ao mesmo tempo, era o apelo ao alto de quem buscava inspiração e socorro emergencial para seus desafios. Aonde anda o mensageiro de Aruanda, que até agora não apareceu? Em certos momentos graves, interpõe-se um silêncio entre dois mundos. É como se o mundo maior observasse, discreto, experimentando-nos nas reações diante da vida. Quando conheci Pai João através da mediunidade de Everilda Batista, ele se manifestava ereto, sem a popular caricatura do velho, curvado. Expressava firmeza no semblante, voz clara e resoluta, ainda que com a pronúncia típica, lembrando a fala dos escravos da senzala, sem acesso às instruções. Por trás dessa aparência, no entanto, estava um espírito moderno e viril, um preto velho com vocabulário atualizado e acessível, mesmo em meio às figuras de linguagens próprias de seu passado, expressas nas canções, os chamados pontos. Everilda Batista, que apresentava psicofonia inconsciente e notável médium de efeitos físicos, transfigurava-se através da doação de ectoplasma quando João Cobu a assumia no transe mediúnico. Com pouco mais de 1,70 m de altura, de repente, assumia postura ereta e dava a impressão de estar mais alta que todos nós, caminhando a passos largos. Seu cabelo tornava-se ouriçado, olhos arregalados, bem abertos mesmo. Essa canção marcava o instante em que ela sentia fortemente a necessidade da intervenção do plano maior, representado pelo mentor e amigo, ou de maior fortaleza e equilíbrio íntimo. Medo da morte. Pai João de Aruanda. Meus filhos têm muito medo da morte. Alguns, que se dizem mais sábios, têm falado que a morte não existe, mas ela existe sim. A morte que vocês temem não é aquela que existe, pois o que se teme
é a passagem para o lado de cá da vida. A forma como a morte pode acontecer, mas dessa morte não há que se ter medo, não. Ela é só uma passagem, uma travessia, como se fosse uma ponte ligando dois lados de uma mesma vida. Afinal de contas, vocês ensaiam todos os dias para a morte. Deitam, dormem e acordam, sem se darem conta de que esse é um ensaio da vida para a grande viagem da morte. A própria natureza ensaia constantemente para mostrar ao homem a realidade da vida. O sol nasce e se põe, renasce no outro dia, mostrando a lição da morte e da vida. Desde as plantas aos animais, morrendo cada dia, tudo demonstra que sempre há um recomeço, uma continuidade, e que o que vocês chamam de morte é apenas uma passagem para a verdadeira vida. Mas a morte que vocês devem evitar é do outro tipo, a morte da consciência. Quando o homem deixa morrer a sua consciência, deixa de amar e passa para o ódio, a vingança, a paixão desenfreada ou qualquer outra degradação da alma. Aí sim, ele está morto. É um cadáver que sai pelo mundo perambulando, um sem vida, que passa pelo mundo, mas não vive, porque não ama. Dessa morte é que vocês têm de fugir. Essa morte é que meus filhos têm que evitar. O contrário, a outra morte, que é aparente, é pura ressurreição. Morrer, todo mundo morre um dia, mas desencarnar é deixar os apegos da matéria e tudo o que isso representa. Aí é que Pai Velho diz que desencarnar é para poucos, porque poucos são os que sabem desapegar-se e exercitar a espiritualidade dentro de si. Então, por que ter medo de morrer? Para quem tem a consciência tranquila, morte é vida, recomeço que representa novas oportunidades de realização. Eu vou confessar para vocês que eu não li, antes. Eu não li antes. Eu fiz a abertura falando sobre o desapego da matéria. E foi falado aqui, Foi falado aqui que nós devemos ter medo dessa morte, que é a morte aonde você desencarna e você continua preso aos bens materiais. Meus irmãos, precisamos espiritualizar a matéria e não materializar o espírito, E como também foi dito aqui, nós todos os dias treinamos a morte do corpo. Ao deitarmos, ao descansar do corpo, o espírito, ele se desdobra, ele sai do corpo. Continua ligado ao corpo, mas ele sai do corpo para continuar suas experiências no plano espiritual, porque há essa necessidade. Muitas pessoas interpretam como sonho, Mas nós temos isso como desdobramento do espírito. Ele sai do corpo para continuar as suas experiências, os seus trabalhos, os seus estudos e até mesmo trabalhar no plano espiritual, porque o trabalho não para. Quem precisa do descanso é o corpo. O espírito não precisa descansar. Então, o que acontece? Todo dia, quando o espírito sai do corpo, que vai para o plano espiritual, trabalhar, estudar, nós morremos. E quando ele retorna e ele acopla, Ele acopla ao corpo, nós renascemos. Então, todo dia nós estamos fazendo essa passagem. Vamos para o plano espiritual e voltamos para o plano terrestre. Vamos para o plano espiritual e voltamos para o plano terrestre. Então, nós estamos fazendo esse teste todos os dias.
Por que o medo? É o medo de deixar as coisas? É o medo de deixar as pessoas? É uma separação momentânea. Eu, Alex, estou separado da minha filha momentaneamente. Mas, quando eu descanso o corpo, quando eu desdobro, quando o meu espírito ele vai ao plano espiritual para alguma tarefa, algum estudo, eu estou com a minha filha. Então é uma separação momentânea. Basta você ter fé, basta você acreditar. A morte não é para ser aceita, é para ser entendida. A morte do corpo não é para ser aceita, ela é para ser entendida. Porque quando você passa a entender, quando você começa a estudar e entender o que acontece, como acontece, você fica mais tranquilo, o seu coração ele fica mais em paz. Você passa a aguardar a sua hora com mais tranquilidade, porque todos nós iremos fazer a passagem, todos nós iremos retornar ao plano espiritual. Então, que possamos viver enquanto podemos, da melhor maneira possível, mas não podemos esquecer que nada que é material adentra ao mundo espiritual. Busque amor, busque paz, caridade, perdão, para que isso ajude a cada um de nós lá no plano espiritual, na nossa verdadeira casa. Que Deus, que Jesus, que Nossa Mãe Santíssima abençoe a cada um de nós hoje e sempre. Que assim seja.